A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Ainda bem que faz essa pergunta na Rádio Observador. Lançamos as perguntas que marcam o dia e esta quinta-feira falamos da divisão em torno do 25 de novembro, urbanidade e liberdade de expressão, possíveis alianças para as autárquicas e ainda as propostas sobre as pensões. Mas, Paulo, o 25 de novembro continua a dividir, tanto hoje como em 1975. Continua a ser um assunto fraturante. Completamente. E quase 50 anos depois, cá estamos nós. A ferida que a data abriu continua bem viva, sobretudo na extrema-esquerda. Disse que o tempo cura quase tudo. Bom, neste quadro está certamente o 25 de novembro. Assinalar a data, que para muitos transformou o processo revolucionário num regime democrático de facto, continua de facto a ser impossível para o PCP e para o Bloco de Esquerda, como se tem visto. Não se trata aqui, como diz Ramalhianos, de colocar o 25 de novembro contra o 25 de abril, mas sim de entender que o dia da Revolução é único e fundador da liberdade, e depois o 25 de novembro completou afastando os extremismos que iriam levar-nos possivelmente a uma qualquer forma de regime político que não seria propriamente a democracia. O PCP não vai estar presente na sessão da AR, da Assembleia da República, e o Bloco de Esquerda vai fazer-se representar apenas por uma deputada, deixando clara a sua discordância. E onde é que acaba, Bruno, a urbanidade e começa a liberdade de expressão? Carla, é mais ou menos ali na zona, é muito fraturante, mas essa fronteira está ali mais ou menos na bancada do Chega no Parlamento. E chegou a um ponto em que a Assembleia da República se prepara para analisar casos de má conduta dos deputados, isto depois de o líder da bancada parlamentar do Chega ter tido uma declaração muito polémica na altura, sim, na sequência da morte. Não no Parlamento, mas nesse caso até fora do Parlamento. E ontem houve conferência de líderes no Parlamento e, segundo o porta-voz da conferência, o deputado do PSD, Jorge Paulo Oliveira, discutiu-se durante muito tempo os deveres de urbanidade e também sobre comportamentos menos adequados por parte dos deputados, que agora serão detalhados por escrito e, tal como solicitado pelo Presidente da Assembleia da República, enviados à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Para o Chega, não há dúvidas, os outros partidos querem censurar os seus deputados. Rui Paulo Sousa chegou a comparar a conferência de líderes de ontem a um tribunal plenário do Estado Novo. Para os outros partidos, também não há dúvidas, ninguém quer silenciar o Chega, querem apenas que os deputados tenham modos. Muito bem. E já começaram as conversas para formar coligações para as autárquicas? Já começaram e não começaram propriamente da melhor forma, pelo menos para alguns partidos. Começaram na praça pública e de forma ruidosa. Nuno Melo, o líder do CDS, já deixou avisos ao PSD em relação a Lisboa. Diz que o peso do CDS não pode ser ignorado, mesmo que a iniciativa liberal venha a integrar uma coligação para uma eventual reeleição de Carlos Moedas. Porque, afirma Nuno Melo, o CDS não vale em comparação com nenhum outro e não é o custo da oportunidade. E, portanto, ainda estamos quase a um ano de eleições. Já há cotoveladas e empurrões, basicamente, para conseguir melhores lugares nas coligações. A AD deve ter mais cuidado para que não se crie aqui uma má relação, obviamente, entre o PSD e o CDS, que possa fragilizar o governo. Isso seria o pior sinal que podiam dar ao país. Ainda vai correr muita tinta até lá. E Bruno, o PS vai conseguir aprovar a proposta de aumento das pensões? Do aumento extraordinário de 1,25%. Bem, se a esquerda votar ao lado do PS, a aprovação parece estar garantida porque o Chega, através do líder André Ventura, já anunciou que irá aprovar a medida através da abstenção. Isto também confiando que a esquerda apoiará a proposta. O presidente do Chega não compreende como é que um orçamento com uma carga fiscal tão pesada pode descurar o aumento estrutural das pensões. O certo é que o governo preferia jogar pelo seguro, ver como é que as coisas corriam e depois, lá mais para a frente, dar um bónus, se houvesse condições para tal, aos pensionistas. O PS não concordou com a ideia e, a partir do momento em que apresentou uma proposta de aumento extraordinário, era quase certo que o Chega não a deixaria cair. É que estamos a falar
dos pensionistas. Um eleitorado que convém manter satisfeito. Perto, não é? Assim, contente, bem-humorado. São os partidos do governo que antes das eleições até se queriam reconciliar com os reformados, com os pensionistas, parecem não ter percebido a importância de um aumento extraordinário. Paulo Ferreira, Bruno Vieira Amaral, com as perguntas que marcam a atualidade. Amanhã, sexta-feira, há uma nova edição. É sempre depois das notícias das 7. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.